Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Talk Next. Hoje eu estou aqui com o professor, mais do que isso, mais do que professor, ele é meu amigo do peito, Dedé. E Dedé, fala pra gente um pouco sobre você, um pouco sobre o que você acha de o que a gente vai falar aqui hoje, como é que tá sendo a sua vida. Tá bom, o que tá rolando? Desabafe. Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ver essa estrutura, a Nexia também, né? Assim, como você mesmo disse, somos amigos, então acompanho um pouquinho. Cara, estou feliz da gente vai trocar essa ideia. E eu pensei em seguir um pouco o que você falou, né? A gente estava comentando antes ali para falar um pouquinho de inteligência artificial e de capitalismo. Eu vou puxar para o meu lado, né? Que é da história. E aí é isso, eu sou professor de história, para quem não me conhece, dou aula para educação básica, fundamental, e vamos lá, cara, vamos lá. Estou fazendo graduação em história também, lá na Federal, na UFMG, e aí é isso, vamos trocar ideia disso aí. Bacana, Dedé, muito bom te ter aqui, normalmente gosto de reforçar isso, e assim, você está dando aula lá pro pessoal na adolescência ali, puberdade. Sim. E o desafio do TikTok ali, da galera ficar no TikTok o dia inteiro, você chega a entrar nesses pontos, comentar sobre essa modernidade, cuidado com a tecnologia, use pro bem. Cara, até que abordar a tecnologia, assim, eu nunca abordei, né? Não diretamente. O problema que se tem é mais o uso do celular na aula, né, velho? Tipo assim, como você está com muitos alunos dentro da sala de aula, às vezes não dá pra você ligar muito, velho. Se eu olho para um menino lá e tá mexendo no celular, desde que ele não me atrapalhe tanto, eu acabo deixando ele mexendo no celular. Você até pede para guardar, às vezes, né? Dá uma guardada e tal. Mas eu nunca abordei isso diretamente. Pelo menos ainda não, né? Pode ser que depois a gente eu acho que possa ser interessante sobre né? isso, sim. Essa questão da tecnologia aí. Até porque a escola, aí eu não sei se você vai concordar, que muitas coisas evoluíram durante o tempo. Bom, o ambiente escolar se manteve o mesmo. Sim. E eu enxergo isso como um grande problema. Né? Eu, por exemplo, na escola eu não consegui me adaptar muito bem porque eu tinha outras criatividades, outros talentos ali que a escola dava uma segurada. Cara, ó, a escola realmente ela é muito engessada. Eu acho uma coisa importante de comentar aqui é que os meninos também eles vêm de 2 anos de pandemia, velho. Então, assim, se já é muito complicado você dar aula, assim, porque é muito diferente, assim, velho. Eu, antes de começar a trabalhar no colégio, de fato, eu dava muita aula particular, né? E aí, velho, como é uma aula particular, eu dou aula pra você, Davi. E aí eu consigo prestar atenção no que você precisa. Mas como uma sala de aula tem 25, 30 alunos, eu não posso dar aula para uma pessoa só. Então muda a dinâmica. Só que como tem 2 anos de pandemia, é muito difícil você passar 50 minutos sentado. No meu caso, a escola em que eu estou dando aula é 1h20 a aula. Cada horário tem 1h20. Então, assim, manter esses meninos sentados 1h20, prestando atenção, é muito difícil. Só que, assim, é difícil para qualquer pessoa, velho. Tá ligado? Sim. Ainda mais que os meninos não veem muito objetivo naquilo que eles estão dizendo, né? Ainda rola muito aquele negócio de eu tô aqui, obrigado, meu pai mandou eu estar aqui, isso aqui vai servir para eu passar de ano, se eu não passar de ano vou ficar de castigo, vou parar de jogar videogame, né? E às vezes eu faço essa pergunta, velho, isso é bom pra gente talvez entrar mais nesse nosso assunto, né? Pergunto pros meninos assim, né? Por que você tá aqui, velho? Aí o menino que tem 12 anos de idade, 13 anos, tô aqui para ser alguém na vida, para arrumar um emprego. Mas você já tá preocupado com o emprego, velho? Com 12 anos de idade, desgrama, e você já tá querendo preocupar com o emprego, você tá aqui por quê? Não, pois é, se eu não tiver aqui, eu não vou ser ninguém na vida. O cara, então, ele já tá pensando meio que assim, no diploma dele, e no valor que ele vai ganhar com o diploma, e ele esqueceu a educação. E de forma super superficial, né? Sim. Porque é um emprego por um emprego, porque meus pais provavelmente disseram que eu tenho que ter um emprego, Sim. que só assim que eu vou sobreviver. Sim. E não pensa em propósito, em aprendizado, em aprender a aprender. Exatamente. Eu acho que a escola tem muito disso, né? Na escola, acho que a maior virtude que a escola tem é que você aprende a aprender. Eu não sei se a escola tem essa virtude, velho. Você mesmo comentou que você se sentia deslocado na escola. Né? Mas eu aprendi a aprender na escola.
Você aprendeu a aprender na escola? Aprendi a aprender na escola. Eu não. Eu aprendi fora de lá. Graças a alguns professores, assim, como você, Sim. que eram legais, assim, traziam um filósofo X, e eu começava a estudar em casa, aí, mas despertava vontade própria. Astronomia e tecnologia, tudo eu comecei a gostar na escola, na época da escola, e eu comecei a estudar de forma autodidata depois. É o que eu tento fazer, cara. O que eu tento fazer é isso. Por exemplo, assim, eu vou puxar pro meu lado, né? A história. Quando você vai estudar a história, nos livros didáticos de história, por exemplo, você tem uma visão de que a coisa está toda pronta. Por exemplo, a Revolução Francesa, né? Que a galera adora estudar a Revolução Francesa, né? Que o rei perde a cabeça e tal. Mas ele olha no livro lá, é 1789, Revolução Francesa, como se a história fosse um conjunto de datas, um aglomerado de coisas que todo mundo já sabia que ia acontecer. Só que a história, bicho, ela não é isso. As pessoas que viviam em 1789, que foi quando estourou a Revolução Francesa, não faziam ideia de que o que eles estavam fazendo era a Revolução Francesa. Você entende que você colocar esse nome de revolução ou de idade contemporânea, isso é uma coisa que acontece depois do fato? Não, igual, e quando eu falo que a gente está vivendo a revolução digital com a inteligência artificial, muita gente fica, não, revolução é uma palavra muito forte. Mas isso vai ser chamado de revolução daqui a uns tempos. Não sei. Eu chuto que sim. Pode ser que sim. Eu tô apostando nisso aqui ao vivo. Pode ser que sim, talvez. Mas eu acho legal, velho, assim, já que a gente entrou nesse ponto, eu gosto de tentar desviar a história das datas e dos acontecimentos. O rei daquela época lá, velho, para quem não está lembrado, é o Luís XVI. E o Luís XVI, quando tem o início da Revolução Francesa, que a gente convencionou dizer que é dia 14 de julho, que é a queda da Bastilha, você lembra disso? Queda da Bastilha? Ele escreveu no diário dele nada. Ele tinha um diário e ele escreveu nada no dia 14 de julho de 1789. Sabe por quê, velho? Porque quando ele foi caçar naquele dia, ele não pegou nada. Assim, o pau está quebrando na capital, que é Paris, e ele em seu palácio está cagando. Então o legal, velho, é você mostrar para os alunos, né, que tem 12, 13, 14 anos, que o que a gente está falando ali é de vida, velho. São seres humanos no tempo. A história não é só o estudo do tempo, o estudo dos seres humanos no tempo em que eles vivem. A rainha da Revolução Francesa, para mim, é a personagem mais do caralho, que é a Maria Antonieta, por exemplo. Ela não é francesa, ela é austríaca. E aí, velho, eu gosto de fazer isso com os meninos, porque eles têm essa idade, eles têm 14 anos, que foi a idade em que a Maria Antonieta, ela foi para a França para se casar com o Luís XVI. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tô, não, tranquilo. Aí, o que rola, mano? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Qualquer coisa você levanta a mão. Você tem que pensar o seguinte, velho. A menina ela tem 14 anos de idade. Ela é uma menina mimada, linda, loura, olho azul, patricinha pra caramba, nunca passou fome, nunca precisou, sabe? Sempre tinha o iPhone do ano. Ela é princesa, meu filho. Tem um monte de criado para fazer tudo para ela. E aí, de repente, minha filha, você vai se casar. Você vai para outro país, vai começar a falar uma língua que, assim, você não está habituado, que agora você vai falar francês, e se vira. Então, essa menina de 14 anos, ela vai para a França, e quando ela chega na França, velho, na fronteira entre a Áustria e a França, eles construíram um túnel para que ela passasse dentro, e no meio fizeram ela tirar tudo dela que remetesse à Áustria. Então ela trocou de roupa, mano. Tirou a calcinha, tirou a blusa, ela não deixou um fio de roupa que lembrasse a Áustria, e até o cachorrinho que estava com ela teve que devolver. E passar para a França já vestida como um vestido francês, tudo assim. Só que era uma pré-adolescente, velho. Aí o que você imagina que ela fez quando ela chegou do outro lado do túnel na França? A primeira coisa que ela fez. Tem a mínima ideia. Abriu o bocão para chorar. Ah, porque tem 14 ela não fazia anos, ideia né? do que estava acontecendo com ela, sabe? Então, tipo assim, o que eu acho legal e o que eu tento levar para os meninos quando eu estou dando aula é a natureza da história que trata do ser humano mesmo, assim. Eu não sei o que eu estou fazendo, assim. Na minha vida eu tenho uma vaga ideia do para onde eu quero ir,
mas eu não sei o que vai acontecer na minha vida e poucas coisas eu controlo. A Maria Antonieta, que é a menina patricinha que eu falei, ela nunca imaginou que ela ia terminar os dias dela numa masmorra. Só que aí, para mim, tá a coisa mais bonita da história. Não terminar numa masmorra, sabe? Mas a história é essa teia que vai levando a gente, jogando a gente não sabe para onde vai. Então você está falando aí de revolução tecnológica, mas a gente não sabe para onde vai. Um pouco antes, a gente estava conversando ali, né, eu e você, estávamos conversando, eu e Davi, sobre essa revolução tecnológica, né? Só que é o seguinte, comentei com você, na virada do século XIX para o século XX, as pessoas tinham a ideia de que o mundo estava caminhando para um constante progresso. Por quê? Porque antes não tinha luz elétrica, agora tem. Antes não tinha higiene ou saneamento básico nas cidades. E eu acho legal marcar aqui que a gente está falando da Europa, né? Na Europa não tinha lá saneamento básico, não tinha luz e tal. E isso chega na Europa na virada do século XIX para o século XX. Chegou na Europa, então as pessoas agora têm luz elétrica, elas veem o surgimento do carro, elas veem o surgimento do avião, elas veem uma explosão de cultura na música, na literatura, que elas nunca antes tinham visto. E elas falaram, agora o pau vai quebrar. A humanidade ela chegou num ponto e ela superou uma pá de coisas que agora, daqui para frente, é só subir, velho. Quem passava fome na Europa não passa mais. Quem era pé rapado na Europa continua classe média. Mas assim, não, eu tenho casa, eu tenho condição de colocar meus filhos na escola, eu tenho condição de fazer um seguro de vida, eu tenho condição. Então, nessa virada do século, as pessoas falam, pô, velho, agora a gente atingiu um ponto maravilhoso da humanidade. Daqui para frente é só progresso. E o que vai acontecer na virada do século XIX para o século XX? Que agora você tá ligado. É a guerra. Vai né? estourar a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, vai virar uma revolução tecnológica? Eu não sei. As pessoas daquele período talvez pensassem que elas estavam vivendo o melhor período da humanidade, no século XX, no início do século XX. E aí, do nada, em 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. E aí todo mundo se assusta e começa a se perguntar aonde foi que a gente errou, velho? Aonde foi que a gente errou? Então, assim, você está falando para mim, a gente vai ter uma revolução tecnológica? Eu não sei. Tudo indica que sim. Mas a Maria Antonieta nunca imaginou que ela ia terminar os dias dela numa masmorra. E quem virou o século XIX para o século XX nunca imaginou que ia estourar a Primeira Guerra Mundial e depois estourar a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu não sei, velho. Não, então, o poder tecnológico que a gente tem demonstra que terá uma revolução tecnológica. O que seria prepotência da nossa parte falar? Como vai ser isso? Se realmente vai ter ética na inteligência artificial, se a maioria das empresas, Big Techs, vão fazer essa transição de trabalho com ética ou não vai? Eu acho que acho que a discussão está aí sobre a revolução tecnológica. Porque uma revolução tecnológica já está acontecendo. Sim. Hoje a gente tem milhões de acessos através do nosso smartphone que 100 anos atrás a gente não tinha. 50 anos atrás a gente não tinha. A evolução é exponencial da tecnologia. De tecnologia, sim. E agora, você falou um ponto interessante, né? Sobre a gente voltou à Revolução, aí você falou da Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que talvez é o que a gente tem mais parecido com essa próxima, talvez, Revolução Digital, mas que para mim já é uma revolução. O que você acha de como foi a Revolução Industrial? Porque lá perderam-se empregos, mas dali foram criados novos empregos. E qual que é a sua visão sobre essa época? Cara, para a gente tentar fazer um paralelo, né, do que aconteceu antes para o que aconteceu agora, sei lá, você já ouviu as pessoas falarem que, tipo assim, ó, a gente tá caminhando pro final do mundo. Tudo que tá escrito na Bíblia, né, tá acontecendo, né? Assim, pai tá matando o filho, pandemia, veja só, doença. Minha avó fala muito isso. Mas então, o que acontece, velho? Eu acho que, independente do tempo em que a gente vive, sempre vai ter quem diga isso. Quer dizer, no ano 500 depois de Cristo, tinha gente falando isso, que a gente estava caminhando pro final do mundo.
Em 2012 tinha gente falando 2000 isso, também, né? Em 2000 também. 2000 não passarás. Isso, quando estourou a Primeira Guerra, lá em 1914, enfim. Então, as pessoas sempre vão falar isso, eu acho. Por que eu estou falando lá da Revolução Industrial? O que isso tem a ver? Quando acontece a Revolução Industrial, que é uma coisa que vai configurar a maneira de mundo que a gente tem hoje, tem o episódio dos ludistas. Você lembra disso? Não. Os ludistas, velho, são os caras que veem que a máquina começa a entrar nas fábricas e eles imaginam que a máquina vai substituir a mão de obra deles, que antes era tudo manufaturado, né? Assim, Você fazia tudo na mão. E fala, se o cara deixar a máquina lá, a máquina vai me substituir. Isso tem uma semelhança muito grande, tá acontecendo? Exato, por isso... E eu vou perder o meu emprego e eu vou me lascar todo. Então, eu vou quebrar as máquinas. Então, eles fazem uma série de movimentos para quebrar essas máquinas e destruir tudo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Como você falou, o mundo ele passou por todas essas mudanças e depois, de uma maneira ou de outra, ele se adaptou. Só que, deixa eu fazer uma problematização aqui. Na minha cabeça, velho, o ser humano ele sempre foi inventivo. E ele sempre fez esse tipo de revolução, essa acepção de revolução que você está falando. Por exemplo, pensa no Egito Antigo. Para mim, aquilo lá é uma revolução, velho. Também. Os caras construírem pirâmides, construírem aqueduto e tal. Tanto que o tanto de gente viajou na maionese de tipo assim, como assim eles fizeram pirâmide com aquela tecnologia da época? Isso. Guarda isso. Igual aconteceu na exploração espacial, a NASA também, vamos falar assim, desaprendeu a fazer foguete. Não teve essa evolução de conhecimento da NASA. Tanto que chegou o Elon Musk e trouxe as novas tecnologias que a gente precisava para reduzir custos, etc. Mas vamos chegar nisso ainda. Mas eu guardo isso, velho, que a galera fala, né? Foram os deuses astronautas que fizeram isso aí, que, né, fizeram as pirâmides. Na Grécia é a mesma coisa, né? Aquelas estruturas lá de mármore, o Partenon e várias outras estátuas, né? E a organização da cidade. Então, como foi que a humanidade fez isso naquela época? É que às vezes, mano, isso acontece muito com meus alunos, né? Eu pergunto, quem que é mais evoluído? Eles, do Egito, da Grécia, ou nós? Aí eles, claro que é a gente. Por quê? Porque naquela época lá, é claro que isso não é para todo mundo, e não do jeito que é hoje, né? É porque a gente tá falando de forma coletiva também, né? Isso. A forma individual de ver é a forma coletiva, né? Mas o ser humano, ele sempre inventou essas coisas, velho. Então não há uma evolução. O que eu tô querendo dizer é que o cara que fez as pirâmides há 3, 4, 5 mil anos atrás, ele é o mesmo Homo sapiens que eu sou hoje e que você é hoje. Então, assim, você acha, por exemplo, né? O cara que cruzou o oceano em 1400, 1500, né, as grandes navegações. Isso foi uma puta revolução. O cara achou que o mundo acabava em um certo sentido, atravessou o oceano e viu que o mundo era muito maior do que ele imaginava. Véi, isso é uma espécie do que a NASA fez. Só que a NASA foi para cima, foi para a Lua. Mas esses caras atravessaram o oceano. Isso é uma revolução. A gente sempre faz revoluções. E aí alguém, só para finalizar o raciocínio, alguém poderia dizer assim, cara, essa revolução que acontece com as grandes navegações vai acabar com o mundo que a gente tem hoje. E a gente não vai conseguir se adaptar. Mas, mano, o mundo mudou e a gente, de uma maneira ou de outra, se adaptou. Tá aqui. A gente tá aqui. Eu acho que é isso. Assim. De uma maneira ou de outra, a gente vai se adaptar. A não ser que a gente faça outra guerra, sei lá. Um meteoro cai na Terra, né? Tipo isso. Mas, assim, é muito interessante, cara, quando você começa a questionar a evolução humana. Igual você falou, nós ainda estamos no Homo sapiens. Mas existe uma evolução cultural aí. Como, por exemplo, a globalização. Eu acho que hoje a gente consegue entender melhor culturas diferentes. Eu acho que isso dá uma... Só dá uma segurada. Você falou... Para. Mas, ó, você falou globalização, por exemplo. Só que você cruzar o oceano com um barco, não um barco, né? Uma nau, uma caravela. Isso já é globalização. A Grécia... Mas olha o nível de intensidade, né? Sim. Hoje exatamente. Eu ligo aqui para qualquer familiar meu de Israel. É aquele negócio que você fala que o planeta, ele de certa maneira, ele já
Ele era cosmopolita também, assim. Na Grécia, antes das grandes navegações. Isso é só uma outra, como é que eu posso dizer? Uma outra característica dos seres humanos. A gente sempre foi inventivo, a gente sempre inventou coisas, sempre utilizou tecnologia. Como é que o cara conseguiu construir uma pirâmide? Ué, do mesmo jeito que a gente constrói um arranha-céu. Não, mas não é a mesma coisa. Eu sei que não, dadas as suas particularidades. Exato. Né? Mas como é que a gente globaliza tudo? É do mesmo jeito que Alexandria era uma cidade cosmopolita naquela época, bota fé. Sim, Mas claro. aí, continua. Mas quanto mais o tempo passa, a tecnologia facilita esses meios, Uhum. mais impacto a gente consegue causar. Sim. Né? Igual, já tem tecnologia que eu consigo conversar com uma pessoa de qualquer outro país e ter uma tradução simultânea. E sem precisar de ir no Google Tradutor e digitar, ou ter uma pessoa que sabe as duas línguas. E isso já em 5, 10 anos já vai ser uma realidade. De você não ser obrigado a saber todas as línguas do mundo que você quer conversar. Porque não vai precisar. Não vai precisar. Uhum. Essas evoluções são naturais e são exponenciais. O Homo sapiens é o mesmo. Sim. Mas a inteligência artificial, se ela conseguir, né, acompanhar a inteligência humana e conseguir ir além, graças à sua capacidade matemática, vai ser uma coisa que realmente vai chacoalhar um pouco o mundo, né, velho? Sim, sem dúvida. E o Homo sapiens é o mesmo por enquanto também, né? Porque assim... Se a gente conseguir se manter. Não, mas eu não falo nem Terra, só nesse sentido, cara. Eu falo também vivo. assim, o Homo sapiens, ele tem uma série de características que fazem com que a gente diga que a gente é desse gênero, Homo, e dessa espécie, sapiens, né? Beleza. Só que isso também pode mudar sobre a influência da tecnologia. Né? Por exemplo, você faz um mapa genômico, não sei se é assim que fala, mas você mapeia os seus genes ali, ou melhor, vou trocar o exemplo aqui, você mapeia os genes do seu filho, que vai nascer. Né? Ele dentro da barriga da sua esposa, você vai lá, mapeia os genes e descobre que esse menino vai ter, por exemplo, TDAH. Uhum. Só que agora você tem uma tecnologia, e tem que ter muito dinheiro, então isso vai implicar dinheiro também, né? Não é para todo mundo. Mas por enquanto. Mas eu não estou falando que isso acontece hoje, baratear. Tá? Eu não sei se isso acontece hoje, mas há uma tecnologia para que você troque os genes dele, ainda dentro da barriga da mãe, para que ele não tenha TDAH. Ok, você corrigiu um problema. E ainda bota um olho azul ali no filho, já a galera gosta. Vamos tirar um TDAH e botar um olho azul? O pessoal mas vai mais. Já começa a personalizar o filho, virou The Sims. Sim, mas vai além disso. Além do olho azul e de tirar o TDAH, você coloca maior capacidade, por exemplo, de memória. Cerebral. Sim, você potencializa. Maior capacidade, isso. E aí eu já não sei se isso é Homo sapiens mais. Porque você modificou o Homo sapiens. Eu ia entrar nesse quesito, né? Com a tecnologia, a evolução científica, a gente consegue, por exemplo, exatamente isso. A gente consegue acelerar o processo de evolução humana. Sim. Então, porque não é a tecnologia isolada aqui, o ser humano aqui. Né? Existe até chips de certa maneira, a gente já é um pouco ciborgue, né? A gente é um pouco ciborgue. Um tanto de gente tem chip para controlar hormônio, está sendo inventado chips para aumentar a capacidade cerebral também. Então, assim, será que vamos ser Homo sapiens daqui a 50 anos? Tem gente que acha que não. A gente vai ter que denominar de outro jeito, porque a gente vai extrapolar essa linha. Justamente, vai extrapolar essa linha. Mas eu queria pensemos juntos, quais que são as implicações disso. Porque, por exemplo, tá? Eu vou jogar uma coisa aqui para você. Se você consegue aumentar a capacidade intelectiva do seu filho, como é que esse menino vai ser visto na escola? E como é que a mãe que não conseguiu fazer isso vai enxergar esse menino? Tipo assim, peraí. Questão social aí, né? O meu filho não pode competir com esse menino, não porque ele não... É porque esse menino é modificado, assim. Você já pensou, por exemplo, né? Já tem gente que fala que a gente... Aí a gente precisa de um professor Xavier, né? Que é pra escola com os meninos... os meninos especiais ali. Com mutantes. Mas é isso, velho. São mutações mesmo. E são essas mutações que vão tirar a gente dessa classificação de Homo sapiens. O negócio vai ser essa tecnologia chegar pra todo mundo. Pra grande... O que eu acho que não vai chegar. Será?
A tecnologia tende a se Sei. baratear, né? Não é todo mundo que tinha acesso a um smartphone, não era todo mundo que tinha acesso à TV, e cada vez, voltando para a Europa, né? Você acha TV na rua, você acha... existem lugares ali onde o capitalismo está bem estabelecido, muito bem obrigado, e existem outros lugares ali que ainda não. Mas eu acho que a tecnologia ela pode ajudar até nessa questão de globalização, né? Uma economia mundial ali que é mais democratizada. É mais fácil hoje, por exemplo, um programador brasileiro trabalhar em Nova York, daqui, graças à tecnologia. Isso é uma coisa que é a realidade de hoje. Eu tenho vários amigos programadores que trabalham para grandes empresas de fora do Brasil. Então, assim, isso é um ponto, né? Eu acho que a tendência é aumentar esse impacto da globalização. Eu posso jogar isso para outro lugar? Pode. Tá. Deve. É o seguinte. Eu estou trabalhando com os meus meninos da escola, meus queridos alunos, mitologia grega. Eu acho que você já percebeu, né? A gente já é amigo há algum tempo, que eu gosto muito desse assunto. Eu resolvi trabalhar isso lá com eles. E a gente estava trabalhando o mito de Midas. Você lembra do mito de Midas? Tudo que ele toca vira ouro. Isso, tudo que ele toca vira ouro. Só que isso vai dar um problema enorme para ele. As pessoas geralmente conhecem até essa parte da história, tudo que ele toca vira ouro, só que isso é revogado e depois ele termina a história com orelhas de asno. Né? Mas o que vem ao caso aqui é que como é que Midas ganha o toque de ouro? Um deus desce, eu não sei se eu conto aqui. Conta. Vai ficar... História de Midas. Aí, tá, eu vou contar. Então, ó, a história de Midas ela começa numa floresta. A gente tem restrição de tempo. Conta o Midas. Vou contar então, mas me lembra aí se eu esquecer, eu quero puxar meus alunos aqui. Mas ó, o negócio é o seguinte: a história começa numa floresta em que Midas era rei, tá? Midas tem um reino, o reino tem floresta, a história começa ali. Na mitologia grega, você tem uma hierarquização de deuses. Tem os fodões, que moram lá no Olimpo, todo mundo conhece, né? Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Dionísio e alguns outros, Afrodite, Hera, tá? E a galera que, embora seja deus, vive na floresta. Um desses deuses que vivia na floresta era o sábio Sileno. Ele vivia na floresta, era um deus, né? E é um cara que é de um escalão mais baixo e gosta da bagunça. Em outras palavras, o sábio chileno, ele é mais da putaria, da cerveja, é um cara que adora uma droga, e para ele tudo bem, porque ele é um deus, de modo que não importa o quanto de cocaína ele cheire, por exemplo, ele não vai morrer, não vai ter nenhum problema para ele, e ele gosta da bagunça. Mas eu disse a você que o nome dele era Sábio Sileno. Ou seja, esse cara, embora goste da bagunça, ele é um filósofo, e ele é professor de alguns deuses, dentre eles o Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, deus das orgias, deus dos bacanais. Eles se combinam. E Dionísio, como você falou, alguns professores fizeram a minha cabeça mudar na escola. Eles me ensinaram a aprender. Foi por isso que eu virei professor. Um professor fez a mesma coisa comigo. Vários fazem até hoje. Obrigado, professores. Obrigado, professores. Obrigado. Não, por isso que eu quis seguir essa vida. Então, eles se gostam muito, sabe? Sileno e Dionísio. Tá? São muitos nomes. Qualquer coisa você me fala aqui. Mas então tá, o sábio Sileno estava lá no meio da floresta, e aí fazendo algazarra demais, e quando você está no meio do carnaval e faz muita algazarra, o que acontece com você? Eu não faço isso, Dedé, mas eu imagino que a polícia chegue. Exatamente, era nesse ponto que eu queria que você chegasse, obrigado. A polícia do Midas pegou o sábio Sileno, prendeu ele, falou, vem cá, seu merda, você está fazendo muita arruaça, vamos parar com isso aqui, a gente vai te prender, e levou o cara para a corte de Midas. Mas Midas sabia que o sábio Sileno era um deus. Não se pode prender um deus, tá ligado? Você não faz isso, você tá louco? Vai prender um deus? E aí manda soltar o cara. Solta esse cara, velho. Você tá louco? Solta o sábio Sileno, esse cara é um deus. Vocês são retardados, vocês prenderam um deus? Aí solta o sábio Sileno. E aí o Midas vai lá todo, bicho, me desculpa, não era pra ter te prendido. Pra te agraciar, te pedir perdão, eu vou fazer uma semana de festa. 7 dias, 7 noites, de tudo que você mais gosta. Bebida, droga, festa, barulho, rave, homem, mulher, tudo misturado. E aí o sábio Sileno e a galera de Midas se esbaldam
E ele fica de fato muito agradecido, perdoa Midas pela burrice, que foram feitos pelos guardas dele, né, que prenderam ele, e vai lá falar com o Dionísio. Sábio Sileno vai falar com o Dionísio. Ó, Dionísio, o cara me prendeu lá e tal, mas é um cara de boa, fez festa pra mim, o cara tá foda. Como o Dionísio é um cara que gosta muito do professor dele, ele vai agradecer ao Midas. Ele aparece pro Midas, ó, Midas, aqui quem tá falando é o deus Dionísio, eu queria te agradecer, você fez uma burrada com o meu professor aí, o Sábio Sileno, mas soube consertar, e por isso eu vou te dar um desejo. Pode pedir, que o que você pedir, eu vou te conceder. Beleza. O Midas pensou e falou, pá, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Tudo que eu toco vire ouro. Sendo Deus, o Dionísio já sabia onde isso ia parar. Ele falou, beleza, velho. Se é isso que você quer, então tudo que você tocar vai virar ouro, beleza? Beleza. Sai Midas felizão pra parada, sai andando pela floresta, mete a mão num passarinho, ourificado. Mete a mão na árvore, a árvore vira ouro. Pariu, vou ser o rei mais rico do mundo. Perceba que ele já era rei, velho. Dinheiro ele já tinha, então. Perceba que ele já era rei. Aí ele vai feliz pro palácio, alegrezão, mete a mão na parede do palácio. E aí uma parede inteira vira de ouro. Ele fala, velho, caralho, tragam lá pra mim, sei lá, um peru, vou comer uma coxa agora, vou tomar vinho, porque, velho, tô feliz pra caramba. Não sei o quê. Abraçar minha família. É isso aí, deixa eu dar um abraço na minha família. Tem várias variações desse mito, velho, mas aí ele chega nesse ponto, né? Não, mas tem essa também. Mas o cara, ele vai pegar lá a coxa de peru, de frango, de galinha, seja o que você quiser, e quando ele morde, velho, quase quebra o dente. Virou de ouro. Ele vira o vinho, é um pó de ouro na boca dele, e aí, imediatamente ele percebe a burrada que ele fez. Eu vou morrer de fome, né? E aí ele vai lá e roga pro Dionísio voltar e tirar dele o toque de ouro. Aí já tem um negócio muito interessante, velho, porque assim, para a mitologia grega, Zeus, que é o deus mais poderoso de todos, ele colocou ordem no mundo inteiro, assim. Ele fez um mundo que era um caos. Não, Cronos, que é o mais poderoso. Cara, Cronos é o pai de Zeus. Então. Pois é, mas o Cronos, ele era junto com o caos, e aí tem uma guerra dos titãs contra os olimpianos, e Zeus vence essa guerra. Entendi. Quando Zeus vence essa guerra, ele prende o pai dele, Cronos, e a sua galera debaixo da terra, no submundo, no Tártaro. Eles estão presos lá até hoje, é por isso que tem terremoto, maremoto, são os deuses. Sério. Eles prendem os caras lá e tal, mas então Zeus toma o poder do mundo. Só que assim, Cronos perdeu o poder porque ele não dividia o poder. O poder dele estava só na mão dele. Zeus vai fazer diferente. Ele distribui o poder. Ele fala assim, ó, Poseidon, os mares são seus. O céu é meu. E o submundo é a do Hades. Vento, venta. E quando você ventar, você vai polinizar, você vai levar oxigênio, você vai... Velho, ele organiza o mundo inteiro como ele tem que ser. Agora percebe esse ponto. Se Zeus organiza o mundo inteiro como ele tem que ser e cria, assim, o cosmos, de onde vem a palavra cosmético, né? Quando você passa um cosmético na cara, o que você tenta fazer? Deixar mais harmonioso aquilo que não está harmonioso. Tenta deixar mais bonitos os traços que já são bonitos e esconder os traços que, por algum motivo, não são tão bonitos assim. Então, Zeus cria a harmonia com isso. Tudo bem? E criou Fibonacci. Sim, criou Fibonacci, o movimento dos planetas, né? As leis da física clássica do Newton foi Zeus quem fez, né? E aí, o que isso tem a ver com Midas? Cara, quando Midas põe a mão nas coisas e as coisas se viram ouro, ele vai contra essa ordem e essa harmonia de Zeus. Se você exagerar muito, se Midas pôr a mão na água, no oceano, ele vai fazer com que o oceano todo vire ouro. E ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Só que essa é a parte do mito de Midas que a maior parte das pessoas conhece. Acontece que depois disso, Midas vai se refugiar na floresta. Porque ele vai querer virar mais sábio, ser um monge e tudo mais? Não, porque ele gosta da galera da bagunça. Eu te contei no início, quem vive na floresta é o sábio Sileno. Ele gosta desse povo aí. Aí eu vou resumir aqui, só para a gente chegar no final, tem que falar dos meus alunos lá. E a gente voltar na tecnologia. Mas é o seguinte, ele vai para a floresta lá, e aí um desses deuses que está no meio da floresta é o deus Pan.
Ele também, assim como o sábio chileno, gosta da putaria, da bagunça, do vinho e tal. Ele gosta muito de mulheres, homens também. Ele vê uma ninfa, meio que uma deusa, mas também não de grande escalão, e sai correndo atrás dela porque ele quer pegar ela, né? Não consensual. E ela corre dele. Ela para num precipício e vê o Pan atrás dela, e aí ela olha, né? Eu pulo ou Pan? Precipício ou Pan? A morte ou Pan? Ela prefere a morte, ela se mata. Ela sentiu pânico. Daí que vem a palavra também. Pânico. Daí quando ela bate no chão, mitologia tem dessas coisas, ela se embambuza, velho. Ela vira um bambu, assim. Bateu no chão, morreu, mas virou um bambu. E aí o Pan vai lá embaixo do precipício, pega esse bambu e faz com ele a primeira flauta que tem. Daí toca a flauta. Como o Pan é um deus, velho, o que ele toca é maravilhoso. Mas é uma música gutural, que vem de dentro. Ela mistura malícia com luxúria, com sexo, com morte. Sei lá, velho. É uma música que toca em balada, em rave. Meio que é a flauta do Pan ali. E a Pan começa a tocar. Daí ele acha que ele tá tocando bem demais e solta, tipo assim, cara, minha flauta tem um som mais bonito e eu toco melhor do que o deus Apolo, que é o deus da música. Ficou bolado. Ficou bolado. Os deuses, cara, deuses cristãos. Tem o ego, né? O exatamente. Deus grego. Exatamente, velho. Deus grego não é igual na judaico-cristã, né? O deus judaico-cristã que é perfeito. Os deuses gregos, as diferenças deles para nós seres humanos são duas. Eles são imortais e conseguem criar alguma coisa do nada. Diferente da gente. A gente morre e não consegue criar, né? Só se for artificialmente. Mas os deuses não. Então eles têm ego, eles têm vaidade, eles têm defeitos. E o cara fica com o ego ferido, né? E vai lá e fala, o Apolo, deus da música, desce e fala, ô Pan, então vamos fazer um concurso aqui. Já que você toca melhor, eu quero ver você tocar sua flauta, eu vou tocar a minha lira, a minha harpa, e vamos ver quem ganha. Aí monta um júri lá e tal, galera, vai fazer isso. Primeiro quem toca é o Pan, a flauta. Ele toca a flauta e a galera vai à loucura. Nossa, que do caralho, você toca bem demais e tal. Putz, velho, que música incrível. A galera vai à loucura com a música de Pan. E aí tá na hora do Apolo tocar a harpa dele. Quando o Apolo começa a tocar a harpa dele, velho, a harmonia da música é tão perfeita que a galera quase derrete de emoção. Tipo assim, a música de Pan é legal, mas a música de Apolo não dá pra descrever de tão perfeita que é. Porque ele é o deus da harmonia, ele é o deus da música, não dá pra superar. Então, vamos votar, então. Quem que vocês acham? Qual que é a música que é melhor? Aí todo mundo, velho, até o Pan, falou, Apolo, desculpa aí, de fato, sua música é a melhor. Eu estava totalmente equivocado. Porém, uma pessoa fica do lado do Pan e fala que a música dele é a melhor. Quem foi esse único imbecil que falou isso? Midas. O Midas. ele foi o único que falou isso. Cara, peraí, deixa eu só abrir um parênteses. Tudo bem, Matheus? Matheus chegou ali. Eu vou ter que falar, a extensão chegou. Mas então vamos lá. Então, beleza, o Midas é o único imbecil que faz isso. Fala, não, o Pan é melhor. Porque ele achou a música do Pan melhor? Não, porque ele quis ficar do lado do amigo dele lá. Ele quis, né, trocar. Ele quis ser brother. Quis ser brother. Mas ele é um idiota. Não dá pra fazer isso. E aí a história acaba assim, quer dizer, Apolo chegou pra ele, puxou o Midas, né, falou, velho, ó, a gente passou pano pra você uma vez, você fez aquela imbecilidade do toque de ouro. Agora a gente não vai passar pano pra você de novo, não. Se você diz isso, os seus ouvidos dizem isso, né, que você tem, que o Pan é melhor, você é um imbecil, você não consegue reconhecer a harmonia do universo. Humilde também o Apolo, né? Ele não vai ser humilde. Ele é um deus, ele não vai ser humilde. Entende que quando o Midas diz que o Apolo toca mal, ou menos bem do que o Pan, ele também está indo contra a ordem do universo, que foi Zeus que colocou, assim como ele toca nas coisas e vira ouro. Assim, isso é o pecado para os gregos, que chama ubris, ou ibris. E aí o Apolo faz com que Midas tenha orelhas de asa. Vai crescer orelha de burro no oceano. O Midas vai tampar essas orelhas com turbante, chapéu, sei lá. Mas um dia ele precisa cortar o cabelo. Aí ele chega no barbeiro. E o barbeiro fala, ô, senhor rei,
sei se você já percebeu, me desculpa ser a pessoa que vai te contar, mas você tem orelhas de asno. Já notou? E aí o Midas pega ele e fala, ó, o negócio é o seguinte, tem duas pessoas que sabem disso, eu e você. De modo que se mais alguém ficar sabendo, vai ser só uma pessoa que vai saber. eu vou te matar. E aí, velho, né, nessa hora que eu vou contar pros meninos, eu falo, né, a gente gosta de fofoca, ser humano é um bicho fofoqueiro por natureza. Né? Guardar um segredo desse, cara, deve ter sido muito difícil pro barbeiro. Então ele vai pra floresta, cava um buraco e grita o segredo dentro do buraco. O rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. E tapa o buraco. Mas um dia chega a primavera, os poros da terra se abrem, e aí, velho, a partir dos poros da terra, o segredo que estava lá guardado sai por todo o reino. E por todo o reino ecoa: o rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. De modo que todo mundo fica sabendo que o rei Midas é um idiota. E por isso ele tem orelhas de asno. O que isso tem a ver com os meus alunos? Que fez com que eu pensasse para contar essa história. Eu cheguei lá na sala e falei, galera, o negócio é o seguinte, o rei Midas escolheu um desejo. Agora quem vai escolher esse desejo são vocês. Se um Deus aparecesse aqui e falasse, ó, você pode escolher um desejo, qualquer desejo, escolhe você, não tem restrição para esse desejo, o que você quiser vai acontecer, é só falar. Escolham aí. E aí eu fiz com eles assim uma urna lá, eles anotavam num papelzinho, depois a gente sorteava, ia tirando os desejos e discutindo eles em sala. Depois dessa história toda, e conhecendo assim, né, a nossa natureza humana, o que você acha, ou quais você acha que foram os desejos que mais apareceram? Você tem alguma ideia? Adolescência, puberdade ali. Sim. Os meninos colocaram algo que fizesse com que encantasse as mulheres. Uhum. Com certeza teve bastante questões financeiras também envolvidas. Uhum. Mulher, dinheiro. O que mais? 12, 13 anos. Álcool não podia ter, né? Não podia. Eles não podia. Pensaram isso não, né? Não pensaram que não. Bom. Até agora você Parabéns. Tá indo bem. Vai lá, tá bom. cabinha. Dinheiro. Não, ajuda aí, Dedé. Ó, então beleza. Você tem razão, tá? Apareceu umas coisas lá que eu tive que editar. Assim, quero ter uma perereca diferente a todo dia. É a questão da mulher. E tipo assim, velho, umas 16 pessoas colocaram ter dinheiro infinito. E, assim, é uma grande parte das pessoas. O outro pedido que ficou ali páreo com a questão do dinheiro é se tornar um Deus. Assim, se tornar um Deus e ser todo poderoso ou ter todo o dinheiro do mundo. E aqui a gente pode voltar para a nossa discussão. O cara que falou que queria ter uma mulher diferente todo dia, eu falei, bicho, você só fala isso porque você não tem namorada. Assim. Porque, assim, aquilo que te faz feliz pode também te fazer triste, né? Você acha que eu amo minha namorada? Depende do dia. Tem dia que eu não gosto dela, não. Tem dia que eu detesto ela. Porque é isso. O dia inteiro ou só algumas horas do dia? O quê? Que você não ama ela? Algumas algumas horas do né? dia, alguns acontecimentos aqui específicos. Não, mas o que eu tô querendo dizer é isso, velho. A coisa que você acha que pode te fazer feliz, não necessariamente vai te fazer feliz. O que vai me fazer triste é mais fácil saber. Se acontecer alguma coisa com você, acontecer alguma coisa com o Matheus, se eu quebrar meu braço, provavelmente eu vou ficar triste, né? Não vai ser legal pra mim. Agora, ganhar R$1 milhão vai me fazer feliz? Eu não sei, porque eu não tenho R$1 milhão. Daí eu fiz essas perguntas pros meninos, assim, né? Ter uma mulher diferente todo dia vai te fazer feliz? Não, velho, eu sinceramente acho que não. Mas como o dinheiro apareceu muito, eu falei, o que vocês querem, galera, com tanto dinheiro? Uma Lamborghini, eu vou comprar tudo. Falei, cara, um dia isso vai perder a graça. Todo esse dinheiro vai perder a graça. É o que a gente estava discutindo também um pouquinho antes da gente conversar aqui. Dinheiro traz felicidade? Para mim, claro que traz. Eu sou idiota. Mas depende muito, cara. Se você é uma mãe brasileira que ganha lá 15, 20 mil reais por ano, um pouco mais do que isso, dinheiro vai te trazer muita felicidade. Por quê? Porque você vai poder pagar um plano de saúde para você e para seus filhos. Seus filhos vão começar a estudar no Santo Agostinho, no Loyola, né? São colégios fodas aqui de BH. E você vai ter menos preocupação. Você não vai ter que se preocupar com o que você vai ter que comer amanhã. Aí você pode, por exemplo, começar a pensar em investir dinheiro. São Tomás de Aquino, que é um filósofo da escolástica, ele fala, primeiro viver
depois filosofar. Eu acho doido o investimento, mas tem uns caras aí, velho, que falam tipo assim, não, enquanto a galera tá dormindo, você tem que trabalhar. Você tem que investir parte do seu dinheiro, mesmo que você ganhe pouco. Aqui, velho, sinceramente, vai tomar no cu. Porque assim, pra quem não sabe o que vai comer amanhã, investimento é o caralho. Mas assim, então nesse ponto, você ganhou muita grana ali, e aí isso vai te fazer feliz. Vai tornar a sua vida mais confortável. Vai tornar uma vida mais confortável para os seus filhos. Vai trazer menos preocupação para você. Então aí dinheiro traz felicidade. Só que se você é um cara que já tem grana, já tem plano de saúde, já não precisa preocupar com essas coisas básicas, já tem uma vida digna, você vai se acostumar a ter um carro mais caro, você vai se habituar a tomar vinhos e comer carnes que são com valor mais alto, e isso, em um momento, vai perder a graça. Você vai trocar o seu apartamento de classe média por uma cobertura foda, isso vai perder a graça. Então eu joguei isso pros meninos. Beleza, você comprou seu Lamborghini? E aí, velho? O que você vai fazer agora? Ah, não, mas eu vou ser feliz. Será, velho? Eu espero que sim, né? Eu não sou imbecil. A galera às vezes fala assim, cara, eu já escutei muito isso, velho. Você é tão inteligente, André. Por que você escolheu ser professor? De brincadeira aqui, pra mim, Zeus, quando foi organizar o universo, né? Ele fez o planeta girar, ele fez a galáxia no lugar, ele foi baixando, pegou o André e falou, a gente precisa de professor, eu vou te pôr dentro da sala de aula. Então, meu lugar é dentro da sala de aula. O André é feliz dentro da sala de aula. Não tem a ver com dinheiro. Ah, então você não quer dinheiro? Não, eu quero, velho. Mas se eu quisesse ser rico, eu não teria escolhido ser professor. Mas assim, se Deus quiser, eu vou ser professor universitário e vou ter grana. Se Deus quiser, mano, Deus te ouça. Então, assim, não é que eu estou negligenciando dinheiro e que eu trabalho de graça. Nossa, pra mim a educação é tudo, não preciso ganhar dinheiro. Lógico, eu preciso ganhar dinheiro. Mas se dinheiro fosse tudo, por que, por exemplo, tantos músicos, tantos artistas, que teoricamente têm tudo, que a maior parte das pessoas passa a vida inteira tentando ter, qualquer mulher que quiser, o homem que quiser, né? Dinheiro, fama, prestígio. Por que o cara vai lá e se mata? Eu acho que isso combina muito com alguém que está fazendo startup também. Eu não sei se todos que estão acompanhando sabem, mas quem está montando uma startup, ele não tem dinheiro. O negócio da startup é realmente se reinvestir, criar e trabalhar. Aí tem aquele negócio do sono, de perder o sono, mas não é pelo dinheiro. Ele não vai comprar um carro no próximo ano. É algo que pode virar uma riqueza daqui a 10 anos, né? Um equity que a gente chama, né? Um patrimônio muito alto. Aqui, quando você usar esses termos, pode traduzir, viu, velho? Porque assim, eu sou leigo nesse equity, não, inclusive na ediçãozinha, quando tiver termo assim, a gente costuma colocar. Sim. Que é o patrimônio, equity é a participação, né, que você tem na empresa. Você é sócio de uma empresa, você tem 20% dela, você tem 20% de equity na empresa. Sim. É basicamente isso. E normalmente essas coisas que vão para frente e impulsionam a raça humana não é feita pelo dinheiro. Eu não acredito que é dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro faz parte, ele é a moeda do jogo, né? É a moeda de troca, mas para você obter outras conquistas. Eu não acho que Elon Musk manda foguete para o espaço por causa de dinheiro, para encher o bolso. Pelo contrário, né? Quando ele quis fazer a SpaceX e a Tesla, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, que foi da empresa que ele criou, do PayPal, e vendeu ela, dividiu ela em duas empresas, que eram dois sonhos que ele tinha, duas coisas que ele tinha na cabeça, que ele falou, não, tem que fazer isso. Como assim ninguém tá explorando espaço? Mas o Elon Musk já é um cara que assim, ele não saiu do nada, né? Mas o jogo dele não era dinheiro, entendeu? Assim, ele sempre apostou alto. Eu sou professor aqui, né? Mas assim, vou trocar a lógica. Assim. Agora é você que vai me dizer, porque eu não sei de fato. Assim. Eu não sei, mas ó, no YouTube, a gente sempre assiste esses vídeos que vem antes, né? O anúncio lá. Não, você vai ganhar dinheiro, vai se desenvolver, faça sua startup, seja patrão de si mesmo. Eu ganhei não sei quantos mil em tanto tempo, você também pode e tal. Mano, esse é o que é mais batido. Assim. Eu vejo muito aquele cara que eu acho que ele é do dropshipping, o Thiago Fint. Thiago Fint. Thiago Fint. Tem muito, tal. Tem muito. Então, me parece, tá? Eu não tô dizendo que é isso, não. Por isso que eu tô te perguntando. Não, fica à vontade. Me parece que o que esses caras eles estão propagandeando, que eu acho que dá muito dinheiro para eles vender esse tipo de coisa,
dinheiro pelo dinheiro. Então o dinheiro, ele não é, igual você está falando, na minha impressão, o dinheiro ele não é um meio para se conquistar alguma coisa. Ele não é um meio para se chegar a um fim. Ele é o fim em si mesmo. Eu vou ganhar dinheiro para acumular dinheiro para acumular dinheiro. O que eu não acho necessariamente seja horrível. Eu já conversei, né, com um amigo meu. Um cara eu acho horrível. Calma, não, eu acho horrível. Você acha horrível? Ó, ele é extremamente bem sucedido, é um dos caras que eu conheço que é mais bem sucedido. Ele trabalha numa multinacional e tal, passa menos de 15 dias no Brasil, ele tá sempre viajando. E aí eu falei, bicho, pra que esse tanto trabalho, não sei o quê. Aí ele falou comigo, ó, se eu pudesse eu não trabalhava. Eu não trabalhava, mas eu tenho que trabalhar, né? Tem filhos, o caralho, então, eu tenho que trabalhar. Tem propósito aí também. Isso, é a família dele. Sim. Então não é pelo dinheiro no final. Mas ele falou, André, mas eu confesso pra você que eu gosto de ver o número da minha conta aumentar. Tá? Tem certo valor pra mim ver o número da minha conta subir. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas assim, por exemplo, tá? Só te dar um exemplo. A gente chegou na casa de um outro amigo nosso. A casa dele tem 2 andares. A gente estava num churrasco. E no segundo andar, a geladeira estava quebrada. Então a gente tinha que descer toda hora para pegar cerveja. E aí ele começou a xingar. Esse meu amigo bem sucedido, ele falou, velho, porque eu não quero que a gente ficar descendo para comprar cerveja, para pegar cerveja, seu bosta, não. A próxima vez que a gente fizer um churrasco, eu quero que tenha, não é meu amigo, não, meu tio, cara, meu tio Aristides, vou nominá-lo aqui. Você não quis falar, não, mas é meu tio Aristides, ele é foda, eu adoro o cara. Marca a arroba dele nesse corte. Não tem problema não. Mas isso aconteceu assim, né? Ele chegou lá e aí a geladeira não estava funcionando. Ele falou, não quero que subir aqui toda hora para descer toda hora para pegar cerveja. Faz um negócio, que geladeira você quer? Aí pegou o telefone, essa aqui, vê se tá bom pra você. Não, tá bom. Então eu vou comprar essa porra. Pronto, comprei essa geladeira pra você. Caralho. A próxima vez que eu vier na sua casa, faça que tenha cerveja aqui. E aí quando a gente tava conversando disso, ele falou, André, olha, eu trabalho pra caralho, eu estresso pra caralho, só que assim, eu adoro o cara que a gente tava lá na casa dele, que é outro tio. Eu adoro o seu tio, velho. E aí o cara, sabe, ele não pode comprar uma geladeira assim, de cara. Eu posso. Eu tenho dinheiro pra fazer isso. Pra um cara que eu gosto. Então, veja que, ao mesmo tempo que ele gosta de ver o dinheiro subir, tem o fim. Tem propósito. Tem propósito. É isso que eu falei. Mas aí eu jogo a pergunta pra você, vou deixar você falar também. Que é isso, assim. O YouTube, aparentemente pra mim, esses vídeos demonstram que o dinheiro vai solucionar todos os problemas da sua vida e ele não é o meio para alcançar alguma coisa, ele é o fim mesmo. O YouTube se entupiu de pessoas que não empreenderam, não criou nada de fato, apenas aproveitou de uma onda da internet, que é o marketing digital, e aproveitou dessa onda para vender coisas vazias ou até alguns cursos bons. Mas a maioria dessas pessoas que falam isso, eles ensinam como fazer dinheiro, ensinando como fazer dinheiro, sendo que não fez dinheiro e só fez dinheiro depois que fez o curso de como fazer dinheiro. Isso é a realidade da maioria, não de todos, das pessoas que fazem tráfego pago hoje e fica, né, contaminando a nossa internet. Eu não acredito marketing por marketing. Tem até um garoto aí que é mais novo que eu, que ele fala que o produto não importa, importa é o marketing, o jeito, né? Que você vende, o jeito que você vende. Para mim, é o produto que importa. O produto é a essência. Com um bom produto, você não precisa nem de ter muito esforço para vender. O buzz marketing já faz esse papel, né? E a Tesla, por exemplo, não precisou de fazer grandes anúncios de marketing para poder vender e ser uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, assim, o produto é importante sim, o marketing também. Mas esse negócio de só marketing não precisa de produto não existe. E realmente a gente precisa de ter uma maturidade de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com internet, porque o algoritmo aí do Facebook, ele vai mudar uma hora. E se você ficar vendendo coisa aí que as pessoas não vão realmente se satisfazer e atingir a expectativa dela, você não vai conseguir enganá-las para sempre. Então, procura algo que seja mais valoroso, mais valioso. Pô, velho, legal, assim, eu queria trocar ideia, assim, a gente tá falando desse o dinheiro, então ele não é o fim, ele é o meio para alcançar alguma coisa, né? Igual esse exemplo que eu dei do meu tio, que alcançou a geladeira, o que você tá falando de propósito também, e aí você acha legal a gente entrar no mérito
de para onde você quer ir com isso? Porque, assim, você quer chegar na felicidade, você acha que isso vai... Dedé, eu acredito que a minha felicidade, ou melhor, né, o meu propósito está vinculado à minha felicidade, e o meu propósito é fazer a minha parte para o mundo. Então, assim, se eu consigo, né, estar envolvido com uma startup de inteligência artificial, eu vou estar pensando em como colocar a ética nessa prática. Então, se eu tenho oportunidade, se eu tenho talento, se eu tenho chance de fazer muito do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades, eu acredito muito nisso. Então, se dá para fazer coisas legais, melhorar o mundo, impulsionar, nem que seja um pouquinho, a raça humana para frente, eu acho que eu tenho o dever moral de fazer isso. Então, minha felicidade, eu acho que está ligada ao legado, está ligada ao propósito mesmo ali, que é algo bem que sempre teve na minha vida, sempre foi do meu coração mesmo. Assim. Mas aí, meu querido Davi, você acha que necessariamente... Oh, cara, valeu. Necessariamente, você acha que necessariamente a inteligência artificial ou essas coisas fazem com que a humanidade caminhe para frente? Eu acho que não necessariamente, vai depender muito de quem vai estar dando as cartas. E se eu sou uma pessoa que eu posso tentar estar na mesa do tabuleiro e dar algumas cartas, eu vou fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. Se o Homem-Aranha não lutar contra o Sexteto Sinistro... Excelente a sua alegoria. Não vai ter ninguém. Pode ser que o Homem-Aranha ganhe, pode ser que ele perca. Mas, de qualquer forma, né, se o Homem-Aranha morrer nessa luta, ele vai deixar o legado dele, de alguém fez, que outra pessoa pode assistir. E veio o Miles Morales agora, que foi inspirado pelo Peter Parker. Então, assim, eu acho que tem que ser feito. Independente se tiver resultado ou não, eu acho que dá para usar a inteligência artificial para o bem. Se a maioria vai usar, não sei. Sim. Eu sei que o que eu estiver participando, eu vou trazer ética, vou fazer isso com responsabilidade social, que eu acho que é importante. Não é tirando emprego de todo mundo, eu acho que tem que ser bem pensado, tem que ter uma evolução nesse quesito, tem que ser junto com cursos profissionalizantes, talvez, para que lugar essa pessoa está mais adepta aí na sua empresa. Então, assim, acho que dessa forma que eu quero fazer minha parte. Eu acho que o negócio é esse, assim, a gente tem que, né, pro lado da história, tem uma visão de que a história, ela tem uma linha de progresso, né? Isso é um negócio positivista, tem até na nossa bandeira lá a ordem do progresso e tal. Mas a história, velho, ela não necessariamente ela caminha para um progresso. É o que eu estava te dando o exemplo da Primeira Guerra Mundial. A gente está caminhando para um progresso. Pode ser que a inteligência artificial leve a gente para esse progresso, mas pode ser que ela leve muitas pessoas à ruína. Assim. Às vezes eu tenho uma visão pessimista, tá? Eu comentei aqui no início, cara, eu tô fazendo graduação, né, em História. Então, assim, a minha cabeça, ela não tá nada formada. A gente muda muito. Então, posso mudar muitas das ideias que a gente tá discutindo aqui, né? Mas o negócio é o seguinte, velho, eu tenho uma visão um pouco pessimista das coisas. Em que sentido? Cara, eu não sei se a inteligência artificial ela traz grande nível de felicidades. A gente tem muita tecnologia, muita informação, muito mais do que qualquer outro tipo. Né? Igual você falou, você consegue conversar ou trabalhar com alguém de Nova York aqui, mas eu não sei o quanto isso traz de qualidade de vida de fato. Só que o negócio da nós, Homo sapiens, o negócio é esse, né? Ao mesmo tempo que tem um Hitler, por exemplo, tem, um Einstein, um Gandhi, né? Porque o Einstein é o cara da ciência, né? Mas você vai pesquisar a vida dele, assim, enquanto pai, enquanto marido, ele é um bosta. Enquanto bomba atômica? Não, mas isso aí ele... Mas não, cara, foi, mas assim, não complicado. dá pra chamar Einstein de bosta, tá? Eu só
nessa parte, assim, da vida privada dele, eu acho que mas o que ele contribuiu para a humanidade... Você falou da bomba atômica, velho, ele tentou fazer tudo ao contrário. Exato, disso, né? exatamente. Assim, ele tentou conversar com o presidente da época para parar com esse negócio. Ele era um cara extremamente pacifista também. Mas é isso, entendeu? Mas individualmente, eu acho que assim, as pessoas que a gente admira, não necessariamente a gente tem que ficar concordando com tudo que ele faz na vida pessoal dele. Igual eu tenho uma admiração pelo Elon Musk nos quesitos de feitos. Aspectos, né? Em certos aspectos, mas eu não sou um seguidor do Elon Musk. Eu gosto de coisas que ele faz. Sim, algumas coisas que ele faz. Sim. Cara, eu acho assim, em sala de aula, né? O que mexe mais comigo em sala de aula, não só em sala de aula, mas enquanto aluno também, quando eu mudo de figura, né? Deixo de ser o professor para ser o aluno, né? O que mais me implica? Inteligência artificial nesse momento. ChatGPT. Como eu vou cobrar uma prova para o meu aluno se o ChatGPT responde a porcaria da prova para ele? Isso é ruim? Mas você acha que o problema está no ChatGPT ou na escola que virou uma questão de decoreba? Justamente. Aqui nesse ponto nós dois vamos concordar. Eu não acho que o problema seja o ChatGPT. Não acho. Eu acho que se é uma inteligência artificial nesse sentido, ela vem para auxiliar você melhor. Eu acho que isso faz para nós, professores, que a gente tem que repensar a maneira de avaliar um aluno. E aí a gente vai, em algum momento, ter que romper com essa lógica de avaliação decoreba, que na história, pelo menos onde eu trabalho, os professores que eu conheço, né, que eu posso falar um pouco mais com segurança, não tem isso mais. Não tem mais essa cobrança de quando que aconteceu a Revolução Francesa? Quem que era o rei de tal e tal coisa? Quem que fez isso? Não precisa disso. Porque eu quero saber se o meu aluno tem a capacidade de refletir sozinho sobre isso que a gente está discutindo. Eu não quero saber se ele sabe a porcaria da data. Sabe por quê, velho? A data está no livro. Se ele quiser, ele pergunta. Então, na minha opinião, o ChatGPT, ele auxilia, só que eu tenho que fazer uma mediação, porque os meus alunos, por causa dessa lógica, uma coisa que a gente comentou um pouquinho aqui também, que é a pandemia, que eu sofro muito com isso dentro de sala de aula para os dois lados. Enquanto professor, vendo os meus alunos e o jeito que eles voltaram da pandemia, enquanto aluno também, sendo um aluno, e o que eu perdi por esses 2 anos sem estar em sala de aula, sabe? Uhum. Mas, assim, eu utilizo o ChatGPT assim, para planejar a aula, para fazer minhas provas também, ele me ajuda. Mas eu preciso mediar para os meus alunos a maneira como a gente usa. Assim. Os seus alunos têm que entender que o ChatGPT é o auxiliar deles, não que é o trabalho pronto, né? Faço meu trabalho de história com pronto. Isso é na teoria, na prática é o trabalho pronto. É o trabalho pronto. É o que me facilita a vida e eu não preciso aprender nada, entendeu? Mas ali eu, por exemplo, facilmente eu consigo identificar o que é um texto feito pelo ChatGPT. Né, se for do assunto... Por enquanto. Se for eu falando no momento de hoje, né? Sim, se for de um assunto específico, eu consigo identificar o que foi do ChatGPT ou o que teve alguém que conhece o ChatGPT e usou os prompts para ter exatamente o que eu queria de resultado. Sim. Então, um social media, por exemplo, se ele vai fazer uma copy jogando 100% do ChatGPT ou jogando os prompts certos para ter o resultado que a gente quer, eu vou saber diferenciar. Então, acho que do mesmo jeito no meu trabalho eu consigo diferenciar, acho que no seu também, acho que você vai conseguir também ir diferenciando essa questão de tecnologia. E toda vez você vai ter que se adaptar, cara, porque isso aí não vai parar, não. E eu acho que o problema, repetindo, né, tá no formato da escola. A gente tem que questionar e saber a melhor forma. Eu acho que eu posso dar até opiniões, assim, mas não acho que é tão simples. Eu acho que tem que ser muito bem pensada a forma com que vai ser ensinado. Mas tem que ter mais empatia com a criatividade do aluno, com a predisposição natural que ele tem e com a vontade dele. É o que eu acredito. Aí a gente entra em outros meandros, né? Porque, assim, para que isso aconteça, são uma série de coisas que tem que mudar. Assim. Enquanto professor, conhecendo alguns outros colegas, a gente tenta, velho, juro. A gente tenta mesmo. Por exemplo, o exemplo que eu dei da Revolução Francesa, a maneira como a gente aborda os assuntos, mas às vezes
É que não depende só do professor, é a questão do... Vocês têm uma cartilha ali que vocês têm que seguir, sim. Vocês estão presos a um modelo. É um modelo curricular, né, que a gente precisa passar. Quando eu falo isso, não é uma crítica a professores. E vai de escola também, velho, assim, porque tem escola que te dá mais liberdade, e tem escola que é engessada. Você vai passar isso aqui, e pronto. Acho que o Santo Antônio ele tem uma certa liberdade, por exemplo. Que você pode... Um amigo meu que estudou lá diz que você pode... Não estudar a aula, ficar na biblioteca e fazer a prova e boa. Fazer a prova e boa, né? Não, mas assim, tem um professor amigo meu que ele deu aula, não dá mais, mas deu aula no Santa Maria, e aí ele falou que no Santa Maria, falando o nome disso, ele não tinha, assim, ó, ele tinha um planejamento da aula que ele tinha que dar por cada dia. Então, assim, ele até tinha alguma liberdade na maneira como ele tem que passar o conteúdo, mas o conteúdo é aquele lá. E isso vai ferrar um pouco o negócio, porque assim, a depender do negócio, velho, você tem que lidar com o pai do aluno, né? Que é o pai do aluno, ele vem gritando pra cima de você e fala, por que meu filho tirou essa nota bosta? Você fala, não, mas eu pedi pro seu filho ler, teu filho não leu, cara. Por isso que a prova tá ruim. Mas quem é você pra mandar o filho do Playboy ler? Como assim? Ler hoje? Rola isso, cara? Rola isso, velho. Rola isso. Bizarro, hein, rola isso, velho. Assim, eu em sala de aula já rolou comigo, tá? Um aluno, tipo, eu lendo lá na sala de aula no intervalo, e aí ele entrou, e, mano, 12, 13 anos. E aí olhou pra mim assim e falou, nossa, você lê? Eu olhei pra ele, você lê livros? Sim, mano, eu leio livros. Aí parece que eu sou tipo um alienígena, sabe? Porque eu leio livros. Então, assim, tem essa questão. Eu tenho um pouco mais de... Eu tenho um pouco mais de liberdade no colégio em que eu dou aula, mas assim, tudo tem a ver com o ser humano também, velho. Tem a ver com o governo, com o ser humano. Cultura, com influência dos pais. Aí é a questão do propósito que você falou. É a questão da gente fazer a nossa parte. A gente não pode controlar tudo, mas a gente pode saber o que a gente pode tentar ajudar. O que a gente pode fazer? Eu quero, por exemplo, disponibilizar cursos da Anexa online ali, mas às vezes não é algo que vai chegar para todo mundo, mas é fazer minha parte ali, né? Curso voltado a startups, a pessoa que quer empreender, que quer entender um pouco desse universo e de forma acessível ela consegue assistir de onde ela quiser, no horário que quiser, e pausadamente, vai estar salvo. E é uma forma de aprendizado que eu aprendi muito assim, que eu acho que funciona muito para algumas pessoas, para outras não tanto, mas é o que a gente pode fazer, entendeu? Quero também fazer algumas coisas presenciais ali também, porque tem esse negócio do calor humano, né? Para mim é totalmente diferente, velho. Você estar dentro da sala de aula... Mas pós-pandemia, né? Você sente falta ali do quê? Desse calor humano. Não, sem dúvida, da aula para mim, aula é presencial, velho. Assim, se você já tem um nível maior de maturidade, se é um adulto fazendo um curso, é claro que... Mas mesmo assim, falta muito. Falta muito, velho. É muito diferente você ter o professor ali na sua frente, e não só o professor, mas as outras pessoas que compõem a sala também, né? Que meio que estão no mesmo barco que você. Isso faz muita diferença para o aprendizado. É por isso que a gente tem que tentar recompensar, às vezes, a distância, né? Igual um curso no Brasil inteiro. Mas não tem como todo mundo vir para Belo Horizonte ou para São Paulo fazer algo específico. Alguns cursos sim, alguns cursos não dá para fazer. Mas eu acho que dá para a gente colocar com tecnologia mais esse calor humano. Um lugar para conversar, um lugar para tirar dúvida. Aí ter alguma questão de tipo assim, vamos jogar um joguinho junto, sabe? Uma dinâmica diferente. Mas eu acho que é por aí. E Dedé, você realmente, você falou que você está com um pensamento pessimista em relação à inteligência artificial. Aí eu tinha citado sobre a Revolução Industrial, né? Que agora tem 3 vezes mais pessoas no mundo e tem mais emprego e etc. O que você acha que... Futurologia agora. O que você acha que vai acontecer com o mundo da agora que talvez o Uber não vai ter mais motorista, o caixa não precisa mais de caixa, o sorvete, a maquininha do shopping lá do Boulevard já faz o sorvete pronto pra gente. E isso aí o ser humano vai se adaptar,
a gente vai perder muitos empregos, vão ser criados muitos novos empregos. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Cara, você tá me botando numa enrascada. Futurologia. Tem uma frase, salvo engano, é da Lilian Schwartz, é uma antropóloga e tal. Ela fala que historiador é excelente para prever o passado. Você me pediu para olhar o futuro, né? Claro. Veja bem, Davi, eu não tenho o pessimismo não com relação à inteligência artificial. Assim. Talvez essa nem seja a palavra certa, velho. Pessimismo com pessimismo, não. Mas é mais uma ideia de que, assim, aquilo que a gente estava conversando, de que o Homo sapiens é Homo sapiens. Independente se for há 3.000 anos atrás ou hoje. A gente não mudou muita coisa, embora pareça. Quer dizer, nós somos primatas falantes, criativos, e a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele ainda está configurado para viver na savana, velho. Coisas primitivas, né? Porque não deu tempo dele mudar isso. Vou dar um exemplo, né? Os meninos lá, eles estão começando, meus alunos, de novo, eles estão começando essa idade de querer beijar, de querer namorar e tal. E aí eles têm aquela parada, né? Aquele medo de chegar nas menininhas e tal. E aí vem falar comigo, professor, não sei o quê. Por que você tem esse medo de chegar na menininha, cara? Porque a sua cabeça, ela ainda funciona como se você fosse um aldeão, né? Um semi-nômade que tá numa aldeia ali para 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, mulheres, quantas são? 80. Dessas 80, quantas estão em idade fértil? Sei lá. Tô só zoando aqui, mas 40. Se você chegar para uma delas e ela te cortar, as outras vão ficar sabendo. E as suas chances de cópula vão diminuir muito. E no final das contas, as suas chances de propagar a sua espécie vão diminuir. Por isso tem receio, por isso tem medo. E aí isso ainda está na nossa cabeça. Só que como você mesmo disse, a gente não vive mais numa aldeia de 150 pessoas. Se o menino chegar na menina ali e ela dá um corte nele, mano, existem outras milhões. E elas não vão ficar sabendo entre elas, sacou? Só que a gente ainda pensa assim, a ansiedade, que ataca muito, velho, né? Muitas pessoas têm crise de ansiedade hoje. Ela é como se você estivesse fugindo de um leão. Mas não tem um leão, mano. Você não tá correndo de um leão, você não tá na savana, mas a sua cabeça, o seu cérebro não sabe disso. Porque você ainda é um Homo sapiens. Então assim, você acha que é a evolução biológica ali, científica, que vai fazer a transição, né? Vamos supor, vai fazer a gente se adaptar ao mundo ideal. Né? A gente vai sair do Homo sapiens. Como é que é o nome da nossa próxima evolução? Eu esqueci. Cara, tem um historiador que chama isso de Homo Deus. Não, por que Homo Deus? Lembra que eu falei com você que os deuses, eles conseguem criar e criar coisas do nada? Fazer coisas do nada, né? Você me emprestou esse livro, eu acho que eu não te devolvi. Cara, se eu te emprestei, eu comprei outro. Mas é do Yuval Noah Harari, né, velho? Harari, judeu. Ele é judeu, ele dá aula, salvo engano, lá em Tel Aviv e tal. É um cara que, ele é historiador, mas os livros são muito divulgação científica, né? Ele que fez o Sapiens também, né? A série lá é Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. E aí ele fala Homo Deus porque justamente eu estou fazendo um mapeamento genético e alterando o gene da pessoa. Eu estou colocando, igual você comentou, né, chip e tal, para alterar a capacidade da pessoa. Então não é Homo sapiens mais, aí ele chama isso de Homo Deus. Muda-se as coisas. Não porque a gente vai se tornar um Deus. Mas esse é o nome que ele deu ou é um nome científico já? Não, acho que é só um termo que ele deu, levando em consideração pegue, né? essas coisas. Talvez pegue, né? Talvez pegue. Levando em consideração essas coisas. Não que a gente vá se tornar um Deus, mas aumenta muito a nossa longevidade, por exemplo. A gente passa a viver mais de 100 anos, mais de 150 anos, com qualidade de vida. Há uma alteração nos genes, né? Nessa questão ciborgue e tal. Então, por isso que ele usa esse termo. Continua. Onde você... Não, mas isso daí que vai, talvez, poder tirar algumas questões primitivas nossas. Eu não acredito que tão cedo vai. Mas eu não sei se você pode chamar de primitivo, velho. Esse negócio, assim. Porque Homo sapiens é Homo sapiens. Não é primitivo. É Homo sapiens.
Entendeu? Aí você Entendo. tava falando da revolução. Entende? É porque, assim, primitivo no sentido de que talvez no futuro, vamos colocar um cenário otimista, a gente tá falando de muito pessimismo, mas vamos colocar que existe comida para todos, graças à tecnologia, Uhum. né, a consciência moral ali de todo mundo tá em alta, ninguém rouba ninguém. Mas é aí que tá meu pessimismo, velho. Porque isso estava acontecendo na Europa no século XX, no início do século XX. Tava tendo comida para todo mundo, o que já tem. O problema não é comida. Tem comida. Graças à tecnologia, né? Não dá para alimentar 7, 8 bilhões de pessoas com horta no quintal e alimento orgânico. Não dá. Mas a tecnologia já chegou nesse ponto. Tem comida para todo mundo, mas ela não chega para todo mundo. Então o problema não é a produção. O pessimismo tá aí, tipo assim, eu acho, mano, tendo a pensar que a gente vai se adaptar, vai virar um outro mundo, tem essas implicações também do metaverso, sei lá, velho, as pessoas hoje elas já não saem do celular, grande parte, não é todo mundo, mas já tem a galera tão vidrada O ali, metaverso não é algo que vai vir. já tá, né? É uma coisa que a gente tá vivendo tem um tempo e ela vai ser Mas sei lá, adaptada o que com vai esse virar nome isso, né? e vai ser talvez aí começando pelo meta ali, com concorrência, mas assim, cara, quando eu jogava o joguinho ali com 14 anos e conversava com meus amigos dali e tal, eu vivia aquele mundo. Aquele era meu mundo. Sim. Eu me alimentava emocionalmente, tudo era naquele jogo. Então, isso é o metaverso, é você se conectar com Pois uma quais outra serão as realidade. implicações disso? Eu não sei, não dá pra falar. Eu não sei. Mas o meu pessimismo tá aí, sabe? Tipo, posso mudar. Mas eu não sei se, assim, né? Comida pra todo mundo, tecnologia, tá aumentando, aí do nada estourou uma guerra. De novo, eu tô falando do passado, mas é porque é o que dá pra falar. Agora, daqui pra frente, velho. Eu quero acreditar numa evolução moral humana. Eu acho também Eu todo mundo. eu prefiro acreditar nessa teoria Também, cara. que a tecnologia, a globalização e tudo que vai levar a gente pra esse lugar. pode levar a gente para essa evolução humana. Dedé, foi um prazer te receber aqui. Cara, eu que Foi um agradeço. papo muito gostoso. Eu quero que você volte pra gente bater mais papo e tomara que a gente acompanhe essa evolução do mundo e que seja otimista, né? Ô, velho, valeu, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui, trocando essa ideia. Espero que a galera curta também. Valeu demais. Obrigado. Tamo junto, meu querido. Valeu, velho. Foi legal pra caralho. Valeu.